Shalom, Arômia, com o Pai do Senhor Jesus, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Voltamos com mais um episódio. Dessa vez estamos aqui com um homem de Deus muito respeitado, que foi, sugerido por outros homens de Deus, pelo povo de Deus, nas nossas redes sociais, e nós estamos gratos a isso. Senhoras e senhores, antes de anunciar o meu convidado, eu quero pedir a vocês, se você é novo nesse canal, subscreva-te e ative o sino das notificações para que, quando nós fizermos novos conteúdos, vocês possam receber as devidas notificações. Nós queremos incendiar a nossa cidade, queremos incendiar Moçambique e, para não dizer também, o mundo em geral. Nós queremos incendiar através do Evangelho do Senhor Jesus. Então, hoje queremos falar de algo muito interessante. Nós queremos falar sobre propósito. Queremos falar sobre propósitos. Então, você é o nosso convidado a embarcar nesse episódio muito especial. Então, permita-me apresentar o nosso convidado, um homem de Deus. Ele é muito conhecido como Reverendo Osvaldo, assim que é Reverendo Osvaldo, o homem de Deus que é profeta. E, homem de Deus, seja bem-vindo ao nosso programa. Seja bem-vindo ao nosso programa. Dizer que é um prazer, é um privilégio estar aqui conosco. Eu pessoalmente admiro-lhe muito, assim, e as pessoas que estão aqui a assistir, que conhecem o Prophet, também creio eu que tem um carinho especial. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória por a Deus. este tempo. Yes. É uma grande bênção. Obrigado pelo convite. Amém. É uma grande bênção poder fazer parte dessa história. Yes. É uma grande bênção poder estar aqui. Yes. Para conversarmos um pouco sobre propósitos, e desde já sei que está muito bonito e é uma grande bênção. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor Jesus por isso. Que Deus seja louvado por este programa, por este podcast. Precisávamos aqui na cidade. Amém. Então é uma grande bênção. Glória a Deus. Uma grande bênção. Amém. Queremos começar e vamos, família. Nós temos materiais disponíveis para dar cobertura aos vossos eventos. Nós podemos dar cobertura nos vossos cultos, podemos dar cobertura como vocês criarem eventos cristãos. Nós temos câmeras, podemos dizer, da última geração, para poder dar cobertura ao seu evento. Não só podemos tirar fotos, mas também podemos fazer vídeos sobre todo o evento com excelente qualidade. Então você está não só num podcast, mas está também num lugar onde você pode encontrar outros serviços. Até aproveitar, eu sou MC. Então, podem requisitar-me também. Usem minha rede social, Ministro Bai, na Facebook, Instagram. E chamem-me. Estaremos juntos. Amém? Glória a Deus. Eu não sei, o microfone está confortável para o nome de Deus. Se não, pode ainda aproximar. Exatamente. Assim acho melhor. Glória a Deus. Exatamente. Amém. Uau. Então, família, estamos aqui com Prophet Osvaldo. Então, Professor Osvaldo, fique à vontade. Nós queremos desfrutar consigo aquilo que o Senhor tem ministrado no seu coração. Amém. Mas já agora, assim, além de eu falar que é reverendo, algo similar a isso, mas como poderia se caracterizar? Quem é o reverendo Profeta Osvaldo? Profeta Osvaldo é um jovem ministro de Deus, casado. Yes. Bem casado. Uau! Bem casado, pai de uma filha. Glória a Deus. A nossa querida Naila. Uma grande bênção. Eu sou um jovem ministro de Deus da cidade de Chimoio, mas nasci no distrito, de Catandica. Mas vim crescer cá no Chimoio. Então sou original de Chimoio. Glória a Deus. Sou original de Chimoio e também sou profeta, a liderar o Ministério da Palavra de Deus, cá no Chimoio também. Uau. Então, em poucas palavras, eu acho que é fácil me caracterizar assim. Amém. Glória a Deus. Senhor. Glória a Deus. Uau. Vamos então começar aqui falando. Então, acho que o profeta, com o tema que estamos aqui a falar, iremos aqui abordar. Eu creio que será algo muito incrível. Amém. Creio que será incrível. Uau. Então, família, vamos recapitular. Subscrevam-se e ativem as notificações. Vamos falar agora sobre propósito, homem de Deus. Propósito, já. Yes. Muitos falam sobre propósito, algo similar a isso. Quando alguém pesquisar aqui no YouTube, pesquisar em outra plataforma, há de ver que são muitos falando sobre propósito. Amém. Mas o que realmente significa viver o propósito de Deus
e não apenas um sonho pessoal. Glória a Deus. Primeiro, essa é uma mensagem de Deus que arde em meu coração. Porque quem entende o propósito de Deus na vida dele, ele está pronto para qualquer coisa. Então, primeiro podemos começar por explicar o que seria um propósito. Exatamente. Né? O que seria um propósito? Propósito, podemos, em palavras simples, sem complicar, né? Em palavras simples, é viver o projeto de Deus para nós. Uau. Yeah. Propósito não é nossos sonhos, sim, mas são os sonhos de Deus para nós, os projetos de Deus, os planos de Deus. Uau. Então, podemos começar em palavras simples por trazer isso e mostrar que é importante viver o propósito de Deus, é viver o plano de Deus. Uau. Para nós. Significa o quê? Significa que todo ser humano que nasce na Terra, Deus tem um plano para ele. Então, este plano se torna um propósito para nós. Percebe? Yes. Então, o que temos que entender é que os planos de Deus, quando vividos por nós, se tornam nosso propósito. Ok? Então, viver o plano de Deus, viver o propósito de Deus, equivale a dizer viver o plano de Deus, aquilo que Deus desenhou para nós. Então, aquilo se tornou um propósito para nós. Por essa razão, o projeto de Deus pode ser, por exemplo, algo presente ou futuro. Então, se for um futuro, aquele é um plano de Deus, mas é um propósito para nós. Então, nós como humanos devemos lutar para viver o propósito de Deus. Yes. Então, mas até lá, acho que ao decorrer tem muita coisa. Tem muita coisa. Podemos ver. Amém? Wow. Yeah. E assim, nós como pessoas, até pessoas que não são convertidas, nós temos assim, busque pelo seu propósito. Às vezes são vídeos motivacionais, pessoas falando sobre o propósito. E as pessoas pensam que o propósito seja talvez algo que ela tem a inclinação de simplesmente fazer. Alguns pensam que o propósito seja a habilidade que ele tem, então aquilo quando ele faz constantemente e alcança outras pessoas, então pensam que isso é o propósito. Mas nós estamos a entender que, como de Deus aqui estava a falar, que o propósito não tem a ver, assim, literalmente com isso, tem a ver com os planos de Deus nas nossas vidas. Então, é incrível. Não, então, não faz sentido. Por quê? Porque muitos pensam, se eu tenho um sonho meu, sim, né? Então, se eu lutar para concretizar aquilo, não é necessariamente que aquilo seja um propósito para mim. Yes. Né? Então, propósito são os planos de Deus para nós. Uau. Então, quando Deus tem um plano conosco, e outra coisa que até no seio evangélico há muita confusão, muitos pensam quando ouvir que Deus tem um propósito consigo, eles já pensam que já é para abrir um ministério, já é para ser pastor. Não. Propósitos de Deus vai muito além de ser um líder religioso. Uau. Vai muito além. Tá vendo? Significa, há médicos que são médicos pelo propósito de Deus. Yes. Tipo, propósito não fala só de ministério. Sim. Fala de uma coisa que nós nascemos para fazer. Uau. E a propósito é aquilo que nós nascemos para fazer. Não aquilo que nós almejamos, não. É aquilo que nós nascemos para fazer. E propósito, até muito antes tipo, de haver formação, sim, haver não sei o que, isso pode complementar o propósito. Yes. Mas quem tem propósito de Deus para alguma coisa, sim, muito antes de ele até ter conhecimento daquilo, ele pode operar naquele propósito. Uau. Pode operar naquele propósito. Por quê? É uma coisa que o próprio Deus preparou para ser humano. Yes. Então, temos muito que entender sobre o propósito. Entender o propósito de Deus é entender a vida. Uau. Porque quem vive sem um propósito ainda não começou a viver. É isso. Por isso eu tenho dito, o propósito é algo que nos motiva também. Certo. É a razão. Eu não sou combustível. Isso. Tem pessoas que cometem suicídio, algo similar a isso, porque não conseguem ver a razão. O propósito, Exatamente. Porque quando você tem um propósito de Deus, uma das coisas que evidencia um certo propósito é quando você está pronto para morrer por aquilo. Uau. Se você não está pronto, por exemplo, a morrer por esse podcast,
Então esse não é seu propósito. Forte, Yeah. é forte isso. Então, quando você tem um propósito, Yeah. tá vendo? Você está pronto para morrer por aquilo. Uau. Você está pronto, tipo, haja o que houver, porque é o que você nasceu para fazer. Pra fazer. Paulo a dizer, morrer para mim é ganho. Yes. Paulo a escrever, né, que na Bíblia que morrer para mim é ganho. Lucro. Por quê? É ganho, é lucro. Por causa do evangelho, para ele é lucro, não é nenhum problema. Por quê? Porque ele entendeu que eu nasci para isso. É meu propósito. Tá vendo? Então, o propósito tem a ver com os planos de Deus, os projetos de Deus para nós. Uau. Né? Então, quando esse projeto, uma das evidências que esse é um propósito de Deus para si, é quando você está pronto para morrer por aquilo. Glória a Deus. Yeah. Amém. Assim, como nós podemos discernir entre propósito divino e ambição disfarçada de espiritualidade? Ok. Estávamos aqui antes a falar como de Deus que algumas pessoas quando ouvem na igreja, Deus tem um propósito para ti. Elas talvez imaginem só, eu vou abrir uma igreja, Yeah. eu vou, sei lá, liderar um ministério. Uau. Então, algumas pessoas só têm uma ambição espiritual, mas não descobriram o seu propósito. Certo. Por isso, alguns começam, mas tropeçam e voltam para trás, porque amém. não era o propósito delas aquilo. Yeah, yeah. Então, nós como podemos discernir aquilo que é o nosso propósito? Bom, para nós discernir o nosso propósito, a primeira coisa, isso que já adiantei, é algo que você está pronto para morrer por aquilo. Yes. É tipo, aquilo te preenche, ok? Coisas que eu busco por ambição não me preenchem. Uau. Tudo que eu busco por ambição não me preenche. Sabe por quê? Porque não é meu propósito. Porque quando é teu propósito, você não vê as lutas que aquilo traz, Sim. mas você está pronto para lutar com aquilo, porque aquilo te preenche ou te deixa vivo. O propósito, uma coisa muito, muito poderosa, o propósito te deixa vivo. Uau. Quando você está no teu propósito, você fica vivo. Agora, quando uma coisa que eu busco por ambição se torna uma coisa difícil, porque quando vem obstáculos, então se eu estava a buscar aquilo por uma outra ambição que não fosse meu propósito, com certeza eu vou desistir. Com certeza eu vou desistir. Não que quem está no propósito, ou porque o propósito de Deus, por ser de Deus, se torna fácil. Não estou a dizer isso. Mas o que eu estou a dizer é que quando é nossa ambição, nós facilmente desistimos daquilo, ou podemos conseguir fazer outra coisa sem pensar naquilo. Então, se você consegue fazer uma outra coisa, por exemplo, eu sou um ministro de Deus. Deus tem um propósito para mim, qual? De ministrar a palavra de Deus. Sim. Eu, por exemplo, não consigo me ver a parar de ministrar a palavra de Deus. Sim. Por quê? Porque aquilo é meu propósito. Eu posso estar cabisbaixo, está a ver? Sim. Mas quando o assunto for para pregar a palavra de Deus, tipo, aquilo me dá vida. É isso. Yeah. É Então, isso. o propósito, ele te dá vida. Enquanto quando é ambição, ele não te preenche. Você pode fazer, mas a sua ambição, ele se calhar é querer destaque, é querer dinheiro, é querer, tá vendo, né? Então, é isso que faz, isso que diferencia ambição e propósito. Porque quando é propósito não te mata, propósito te dá vida. Uau. Por não estar pronto para morrer pelo propósito. Então, o próprio propósito não nos mata. O propósito nos dá vida. Glória a Deus. Yeah. Uau. Então, fazer recordar alguma coisa. O profeta chama-se Prophet Peter. Ok? O profeta Peter já está no Chimoio. Uau. O homem que estava incendiando não pula. Amém. Então, o profeta Peter um dia estava comigo, ele disse assim: quando você descobrir o seu propósito, você vai conseguir realmente concretizar aquilo que Deus traçou para ti. Yeah, amém. E ele diz assim: às vezes não que você não tenha propósito, mas que você não está a descobrir qual é. Qual é? Amém. Yeah. Então, ele partilhou uma coisa comigo, dizendo assim: às vezes nós estamos a viver o propósito, mas de forma errada. Errada. Yeah. Ele deu o exemplo do Moisés. Diz assim: Moisés, ele na verdade já tinha o propósito no seu coração. Quando ele procurava matar aquele egípcio, quando estavam lá a discutir, era uma forma dele tentar libertar. Ele não conseguia perceber. Uau. Mas Deus já estava alinhando preparar. ele. É exatamente Amém. isso. Yeah. Então, eu entendo que quando alguém realmente conhece o propósito, ainda que você não saiba no concreto, mas é algo que não te traz sossego. Isso Amém. que ele disse. Uau. Quando você não faz, Isso. aquilo não te deixa sossegado. Exatamente isso. Exatamente. Porque aquilo é que te preenche, tá a ver? Quando você está fora do propósito, você é uma pessoa vazia. Uau. Mas quando você está dentro do propósito, você vê tipo, é um peixe na água.
Sim. Entende, né? Sim. Tipo, eu nasci para isso. Exatamente. Tá vendo? E aquilo te dá vida. Você pode estar para baixo, pode estar, mas quando você está no seu propósito, aquilo mexe consigo. Porque quando você não faz aquilo que é seu propósito, por isso eu disse, quem não entende o propósito ainda não começou a viver. Uau. Mas assim, é possível alguém estar na igreja ativamente servindo, algo similar a isso, com aquela toda liberdade, mas mesmo assim sem antes descobrir o seu propósito? É possível. Okay. Por quê? Porque descobrir o propósito não é uma coisa fácil. Vamos assim dizer. Descobrir um certo propósito não é uma coisa fácil. Sim. Por quê? Porque o propósito é plano de Deus para nós. Mas temos que saber que nós, quando nascemos, nossos pais tinham um plano para nós. Tinham um propósito dele para nós. Sim. Nós, como pessoas, quando estivermos a crescer, também temos planos, entende? Sim. Então, e Deus também tem seu plano. Podemos, assim, entre aspas, dizer que Satanás também tem seu plano para o mesmo ser humano. Forte. Então, há 4 vozes que lutam para que você não descubra seu propósito. Forte. São 3, e um é de Deus. Então, por isso você pode entrar, por exemplo, na igreja e não logo de imediato conhecer o seu propósito. Levar o seu tempo. Por quê? Porque tem que despir o seu velho homem. Quando a Bíblia diz que nós, quando estamos em Cristo, nos tornamos nova criatura, tá vendo? Então, ali onde já ficamos prontos para... É mais fácil nós descobrir o propósito de Deus quando nós nos tornamos nova criatura. Uau. Porque a nossa forma de pensar já é diferente. Já temos a mente de Cristo na nova criatura, isso. Então, é mais fácil descobrir. E o processo de conversão não é um estalo. Conversão é um processo. Sim. É a conversão. Nós aceitamos Jesus hoje, mas a própria conversão é um processo. Ninguém se converte de noite para o dia. Né? Porque no antigo homem nós tínhamos hábitos, costumes, que na conversão, então, vai levar seu tempo para nós tornarmos novo homem. Então, o propósito de Deus é mais fácil descobrir quando nós nos tornamos novo homem. Porque ali a nossa mente já é de Cristo, o nosso pensar já é de Cristo. Então, já se torna fácil do próprio Cristo manifestar o propósito dele para nós. Uau. Glória a Deus. É mais fácil. Assim que estamos a falar isso, eu acho que temos aquelas pessoas que sentem-se assim, eu estou muito atrasado. Eu acho, talvez, eu descobri o meu propósito, mas eu não estou vivendo ele. Talvez eu abandonei o meu propósito. Então, eu queria que o homem de Deus pudesse, assim, falar o que fazer quando sentimos que estamos atrasados no nosso propósito. Uau, ok. Eclesiastes 3 responde. Né? Diz: tudo tem sua própria ocasião própria e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo. Querendo mostrar, então, a coisa mais poderosa não é que depois de nós descobramos o nosso propósito, é descobrir o tempo de manifestar esse propósito. Então, o que Eclesiastes, o que Salomão queria escrever aqui? Queria escrever que há ocasião para cada coisa aqui na Terra. Sim. Há ocasião. Então, alguns sentem-se atrasados. Nem que não, talvez já estou atrasado no meu propósito. Não estás atrasado. Quando chegar a hora de manifestar o seu propósito, vai acontecer. Uau. Vai acontecer. Isso, eu, por exemplo, lembro que é como quando alguém é chamado para o ministério. Sim. Às vezes, por exemplo, posso falar, né, do meu testemunho? Sem problemas. Eu comecei a sentir Deus a me chamar em 2013. Uau. Para o ministério em 2013, 2014. Só fui começar o ministério em 2018. Entende? Mas todo esse tempo, aquilo ardia em mim. Mas creio eu que não era o tempo de Deus. Quando chegou o tempo de Deus, aquilo é como se, até a forma mais clara de nós entender, é como uma mulher quando está grávida. Sim. Está a ver? Sim. Ela tem um tempo que ela vai dar à luz. Sim. E quando chega esse tempo, a mulher é incomodada com altas dores. Sim. Aquelas dores, apesar dessas, são dores de parto.
Yeah. Tá vendo, né? Yeah. E aí, como um propósito. Tipo, você pode lhe carregar, pode lhe entender, mas quando chegar o tempo de você manifestar o propósito de Deus, o plano de Deus, quando é para ser manifestado através de você, então é uma coisa que vai explodir em você, vai nascer. É uma coisa que, olha, uma mulher grávida pode dizer, não quero nascer hoje, mas se chegou 9 meses, há de ter dores de parto. Yeah. É como o propósito de Deus. Quando chega o tempo de Deus, aquilo vai nascer em você. Sim. Vai te criar dores. Olha, eu até lembro que quando chegou o tempo de Deus, eu ainda não queria entrar, talvez, para o propósito de Deus. Uau. Mas o que aconteceu? Eu leio muito, né? Gosto muito de ler. E um dos livros que eu li era um livro de Doug Millas, um grande escritor americano. Então ele escreveu um livro e uma das partes do seu livro estava escrito assim: atraso provoca cancelamento. Aquilo foi, tá ver, uma escritura que ele não se escreveu há quanto tempo. Mas quando eu li aquilo acendeu o meu corpo. Tá ver? Meu espírito todo ficou agitado. Uau. Por uma mensagem. Por quê? Porque quando chega o propósito, parece que todas as coisas cooperam. Exatamente. Para você cumprir aquele propósito. Até falaste de Moisés, tá vendo? O próprio Moisés disse que quando ele ia para visitar os hebreus, aquilo era propósito de Deus. Uau. Por quê? Porque o próprio Deus já estava a lhe empurrar para o propósito. Está já vendo, né? Ele estava a lhe empurrar para o propósito. Então, isso que acontece, quando chega o tempo de Deus, Yes. as coisas parece que te favorecem. Tudo te favorece. Tudo vai te incentivar a fazer. Uau. Um certo livro vai te incentivar a fazer. Uau. Um certo vídeo, por exemplo, para vocês que trabalham, você quando vê, talvez antes disso se materializar, mas que eu já estava no propósito, você quando via um outro podcast, você ficava tipo, uau, acho que, tá vendo, aquilo te deixa aceso. Sim, Tá vendo? Te deixa aceso. Então, o tempo de Deus, para um certo propósito, você há de ver que tudo coopera. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem. Tá já ver? Então, a coisa mais importante de perceber é o tempo de manifestar o propósito. Uau. Tempo de manifestar. Deus pode ter te nascido para fazer alguma coisa, mas entenda o tempo de manifestar o propósito. Porque tem pessoas que manifestam o propósito no tempo errado. Forte. Forte. Tem ministros, por exemplo, que são ministros, mas no tempo errado. Uau. Terrível. Vou falar sobre isso. Mas tem a ver com o propósito, na verdade, homem de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Tem ministros que estão, por exemplo, no ministério, mas estão no tempo errado. Uau. Estão no tempo errado. Então, mas temos mas outro... o que faltaria, assim, só para não deixar questões, né? O que faltaria para que a pessoa pudesse manifestar esse propósito no tempo certo? O que estaria em falta para a pessoa ter esse discernimento? Não estou no tempo de manifestar isso. Ok. Uma das coisas até, já falaste na primeira questão sobre a ambição. Sim. Então, quando a nossa ambição fala mais do que o nosso propósito, nós podemos manifestar o nosso propósito na hora errada. Forte. Está vendo, né? Ambição, precipitação. Nós podemos nos precipitar em fazer algo que o próprio Deus tem plano de fazer conosco. Sim. Mas quando nós nos precipitamos, corremos, né? Sim. Eu estava a ver uma vez um homem de Deus, ele disse assim, ora para Deus, ele usou um pequeno, disse, ora para Deus te tirar zungo. Disse, se ele te tirar zungo, você é de ir longe. Uau. Por quê? Porque às vezes nós temos propósito, mas temos, vou usar a expressão dele, temos zungo de fazer aquilo. Sim. Então, é isso que faz nós operarmos uma coisa fora do tempo. Yes. Fora do tempo. Então, mas o propósito de Deus, ele viver o propósito é a melhor coisa aqui na Terra. Glória a Deus. É a melhor coisa. Para quem não sabe, zungo é vertigem, né? Vertigem, a precipitação. Precipitação. Algo similar a isso. Amém. Uau, então, homem de Deus, Deus ele revela todo o propósito, revela assim, de uma forma faseada, em etapas, fala sobre isso só, mas não fala sobre tudo. Como Deus ele revela seu propósito? Propósito. Sim. Como Deus revela o propósito? É de forma mais simples de entender. Temos que entender primeiro que Deus tem várias formas de falar. Sim. A Bíblia diz que Deus até hoje
fala. Uau. Ok? Então ele tem várias formas de falar. Deus fala por intermédio da palavra dele, né? Que é a palavra rema. Logos e rema é outro assunto, mas Deus fala através de profetas, Deus fala através de visões, Deus fala através de revelações. E como entender que Deus é isso, né? Como Deus falou comigo Sim. sobre um certo propósito. Sim. Em como perceber isso? Primeiro é descobrirmos essas 4 formas que Deus fala. Podem existir várias, né? Mas essas 4 formas, eu vou aqui só falar dessas 4 formas que Deus fala. Deus fala através da palavra, Deus fala através de profetas, Deus fala através de visões e Deus fala através de revelações, né? Então entender, então temos que perceber essas 4 formas, primeiro, de que Deus fala. Segundo, perceber de que forma Deus está falando. Deus pode mandar um profeta para te falar a respeito de um propósito. Uau. Deus pode falar consigo através de visões. Sim. Deus pode falar através de revelações. Deus pode falar através da palavra dele. Então, Deus pode te falar dessas 4 formas a respeito do seu propósito. Uau. Agora, mas tem que ter discernimento de entender o que Deus está falando, qual é o meu propósito, né? Então, quando você saber que tem um propósito, busque a palavra, Yes. busque um profeta. O profeta fala de homens de Deus, né? Que Deus pode usar para confirmar e para Deus confirmar o propósito de Deus na sua vida, né? Através de um profeta. Amém. Ou Deus pode falar consigo através de uma visão e também através de uma revelação. Uau. Yeah. Então, Deus tem essas 4 formas de falar. Então, deves buscar a Deus para Ele revelar o propósito dele na sua vida através dessas 4 formas. Glória a Deus. Yeah. Glória a Deus. Através dessas 4 formas. E quando ele fala sobre o propósito, ele fala como devo dizer, fala de forma completa ou fala parte dela, como se... Ok, assim. percebi. Deus pode te dar o propósito completo, Ok. mas eu creio que tem coisas que, quando nós somos menino, Paulo disse, quando era menino fazia coisas de menino, está a ver? Disse, agora que cresci faço coisas de pessoas crescidas. Sim. O que Paulo quer dizer? Nós, quando aceitamos, por exemplo, o propósito de Deus, tem coisas que no começo podemos não entender. Então, Deus não vai te falar na hora Uau. sobre aquilo. Deus vai esperar você amadurecer É isso. para poder te ministrar Amém. outras coisas. Então, Amém. não creio que Deus vai falar sobre tudo. Yeah. Não, Deus não vai falar sobre tudo. Ok, o próprio Deus, quando em Marcos capítulo 4, quando disse para os seus discípulos, passemos por outra margem. Mas ele não falou que lá na margem havia Sim, tempestade, é isso. as águas vão entrar. Deus, ele só disse, passemos por outra margem. Ok, vamos lá. A outra margem seria o propósito. Sim. Mas aí no meio havia tempestade Sim. que pudesse levantar. Deus não falou daquilo, ok? Mas o próprio Deus, mesmo lá dentro, conseguiu acautelar aquela tempestade. Com isso que eu quero dizer que é difícil Deus falar tudo sobre o nosso propósito. Outras coisas, Ele vai falar pelo tempo. É isso. Yeah, enquanto estivermos dentro do propósito, tem coisas que vamos começar a entender, que Deus vai começar a falar sobre Uau, nós, para uau. amadurecer aquilo que Ele tem para nós. Amém. Yeah. Amém. Por exemplo, se Deus te chama com o propósito de ser um profeta, você pode, no primeiro tempo, ter dimensões proféticas Sim. que não vamos entender agora. Sim. Yeah, mas vamos entender com o tempo. Lá dentro. Yeah, lá dentro. Lá dentro. Por exemplo, tem no próprio chamado. O homem de Deus, quando ele é levantado, tem coisas que Deus não lhe fala. Sim. Porque o chamado, ele arde. Quando chega o tempo que eu estava a falar, ele arde. Quando Uau. você entra, você até às vezes nem sabe dos obstáculos que tem lá, mas você entrou. E lá dentro Deus vai começar a te falar, te ministrar, Uau. vai te ensinar. Então eu acredito que um ministro de Deus é um aluno que nunca gradua, tá vendo? Uau. Ele está em constante aprendizado. Deus sempre... Também a própria Bíblia diz que ninguém já atingiu a perfeição ou a plenitude do varão Yes. completo.
Sim. Estás a ver, né? Sim. Querendo mostrar o quê? Querendo mostrar que nós vamos sempre estar. A própria Bíblia em Oséias diz assim: antes prossigamos mais em conhecer a Deus. Querendo mostrar que ninguém ninguém é limitado no seu propósito. Uau. Então, a cada dia que passa, a cada tempo que passa, nós vamos sempre descobrir mais sobre o nosso propósito. Glória a Deus. Yeah. Amém. Yeah. Incrível. E eu acho que se Deus ele começa a falar sobre o que vai acontecer no meio, até nós mesmos Podemos desistir. Yeah. não desejar. Se nós imaginarmos um José do Egito, sendo Dizer, tipo, epa. seus irmãos vão te Vão te vender esses. Se for assim, prefiro não falar nada para meu pai. Exatamente. Então, eu Amen. penso que quando nós temos um propósito e Deus ele for a nos contar tudo o que vai acontecer durante a caminhada, nós mesmos iremos desistir disso. Então eu acho excelente a estratégia do Senhor. Se você quer viver, então entra vai dentro primeiro. Aqui. Por quê? Porque tem caminhos que não tem volta. Chama-se caminho que não tem volta. Wow. Tipo, eu já estou aqui. Já estou no meio do mar, já molhei. Vou recuar. Prefiro continuar. Tu já ver? Então Deus às vezes te chama, faz você se molhar com um propósito. Wow. E você logo percebe que não posso voltar mais. Wow. Não posso voltar mais. Então, mas se fosse antes de entrar, até já teria, nem poderia ter entrado. Uau, glória a Deus. Eu tenho uma pergunta aqui, mas essa pergunta iremos sustentar já quando estávamos aqui a falar sobre quando se levantam problemas. Estávamos aqui a falar sobre José do Egito, por exemplo. Nós estávamos a dizer que Deus ele não conta tudo sobre o propósito, até mais para nos prevenir sobre abandonar o mesmo propósito. Estamos a ver que José, Deus não lhe falou que seus irmãos vão te vender, vão te trair, vão te entregar como escravo lá na casa de Potifar. A esposa vai te trair, vai mentir em seu nome. Aquele copeiro poderá te esquecer por um período. Algumas coisas vão acontecer, José. Mas Deus, ele só revela a José: você será um governador. Você irá liderar. As estrelas já se dobraram. Exatamente. ele fica motivado, engajado com aquela força. Então, é incrível. Então, como é que nós podemos lidar quando as frustrações começam a aparecer? Quando vemos nosso irmão a nos vender? Quando vemos a esposa de Potifar a mentir? Como nós podemos conseguir lidar quando vemos, nós estamos a interpretar um sonho, é nossa esperança, talvez um dia o faraó vai me chamar, mas anos estão se passando, pessoas não estão a nos chamar. Então, como é que nós podemos lidar com essa frustração? Deus, o que está a acontecer comigo? Está a acontecer, Yes. Primeiro que o propósito é seu. Grave bem isso. O propósito é seu. Glória a Deus. Não é de ninguém. Os outros não têm entendimento que você tem. Ok? Sim. Os outros não têm entendimento que você tem. Os outros não foram falados. Eu prego assim. Moisés foi falado com Deus na sarça. Yes. Mas quem estava na sarça? Quem estava na sarça? Ninguém. Era Moisés só, meu. Então, o propósito é seu. A sarça apareceu para si. Ninguém mais vai te entender. Então, frustração causada por pessoas externas ou terceiros não podem frustrar teu propósito, meu. Não podem. Então, você tem que saber que isto é meu propósito. Ao saber que isto é meu propósito, você sabe o que Deus te falou na sarça. Você sabe o que Deus te falou na sarça. Porque alguns não vão acreditar no seu propósito, sabia? Alguns vão olhar tua capacidade, vai dizer: não deves, não mereces. Isso não é para si. Não nasceste para isso. Nós somos os mais antigos. Estamos já mais tempo nisso. Não, estamos a ver que isso não é para si. Ok? Então, existem essas palavras de desencorajamento. Mas eu quero que nós saibamos de uma coisa. É importante saber que quando Deus falou comigo na sarça, ninguém estava. Era eu e a sarça. Então, como lidar com as frustrações de um propósito, ou de pessoas a causarem, ou de não acreditarem, ou de não ajudar o nosso propósito? Relaxa. A Bíblia diz: aquele que nos chamou, ele é fiel para sustentar a boa obra. Diz: aquele que começou é fiel para terminar a boa obra. Por isso que ele é alfa e ômega. Amém? Por isso que ele é alfa e ômega. Então, temos que saber o quê? Quando as pessoas tentam frustrar o nosso propósito,
nós temos que saber quem nos chamou e saber o que Deus falou conosco. Amém. É a coisa mais básica. Glória a Yeah. Deus. Muita gente se frustra, se calhar, por querer impressionar a outros pelo seu propósito. Não, você faz aquilo que Deus mandou você fazer. Yeah. Siga o caminho de Deus, não dos homens. Uau. Yeah, não dos homens, porque os homens mudam. Uau. Os homens mudam. Vou falar disso, tem um ponto muito importante. Não sei se era uma questão que podia vir lá em frente. Sim. Mas é uma coisa... Porque o próprio propósito tem inimigos. Yes. Yeah. O próprio propósito Tem inimigos. tem inimigos. Vamos, homem de Deus. Então, e neste grande inimigo do propósito tem ramificações. Uau. Então, o grande inimigo do propósito é a proposta. Proposta. Forte. O grande inimigo do propósito é a proposta. Forte. Satanás, quando perceber que estás rumo ao seu propósito, Yes. o que ele faz? Ele traz propostas. O grande inimigo do propósito é a proposta. Significa que muita gente se perde do propósito por causa das propostas. Uau. Está a ver? Por causa das propostas. Porque a proposta, ela vem para te tirar do propósito. Forte. Está a ver? Sim. Ok. Por quê? Porque a proposta é dos homens e o propósito é de Deus. Deus. Então, quando você cumpre um propósito, você é recompensado pelo Senhor. Em João disse o quê? Disse, quem faz a minha obra, meu Pai o honrará. Jesus já falar. Sim. Mas quem faz, quem capta, quem recebe uma proposta, ele é pago pelos homens. A coisa mais perigosa na proposta é que você será pago pelos homens. Mas os homens mudam. Sim. Os homens têm sombra de variação. Os homens podem negar uma coisa que falaram com 2 pés. Os homens podem afirmar para si que não te conhecem. Sim. Ok. Como Pedro teve coragem de negar Jesus? Forte. 3 vezes. Dizer, não, esse andou com o mestre. Andou com Jesus. Não o conheço. Quando ele 3 vezes, a segunda vez disse, nunca te vi. Forte. A outra vez disse, eu não lhe conheço. Negou de todas as formas. Mas Pedro andou com Jesus. Pedro andou em cima das águas. Pedro tirou a faca para cortar a orelha de Malco. Foi Pedro. Sim. Mas este mesmo Pedro, que andou com Pedro, vivenciou milagres, comeu o pão da multiplicação. Mas aqui ele já está afirmando que não lhe conhece. Então, o perigo de deixar um propósito por uma proposta é esse. Você será pago pelos homens, mas os homens mudam. Homens vão te prometer uma coisa hoje, amanhã vão negar de uma forma intensa, como se nunca te conhecesse. Uau. Então, o perigo, o grande inimigo do propósito é a proposta. Propósito. E a proposta é: há muitos homens de Deus, muitos ministros de Deus, muitos obreiros afastam-se do propósito por causa de uma proposta. Glória a Deus. Mas quero que saibam, né, podemos usar isso como um meio para informar a eles. Pode usar. Quero que saibam que todo aquele que nega um propósito de Deus por uma proposta vai ser frustrado. Vai ser frustrado. Ninguém confiou em Deus e ficou decepcionado. Mas Verdade. toda pessoa que confia no homem fica decepcionada. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Yes. Ok, vamos lá. Um obreiro que canta, por exemplo, ou toca qualquer instrumento, ele está numa igreja e Deus tem um plano com aquele obreiro, com aquele cantor, com aquele ministro, com qualquer que seja dentro da igreja. Só que há propostas que aparecem. E um ministro, por exemplo, um que canta, o que faz? Ele recebe uma proposta. Até se calhar de um outro homem de Deus, que é para sair do lugar onde você está, eu vou te pagar e venha, por exemplo, cantar na minha igreja, ou venha tocar na minha igreja, ou venha servir na minha igreja. Então, ele está a trocar um propósito por uma proposta. Mas fica a saber que aquela pessoa que te prometeu isso, amanhã pode mudar. Forte. Olha, tiveram coragem de negar Jesus. Não vão negar assim? Ter coragem de negar Jesus. Acha que não vão nos negar, nós humanos? Então, o maior inimigo do propósito
É a proposta. Agora, vem a parte a parte mais incrível. Sim. Que muita gente cede à proposta por causa de fome. Ok. É isso. Está vendo, né? Em Lucas 4, Jesus, ele veio aqui na terra por um propósito. Sim. Mas a Bíblia diz que quando ele é levado pelo Espírito ao deserto para orar, Sim. a Bíblia diz que o diabo aparece com propostas para lhe desviar do propósito. É isso. Porque sempre que você estar a caminho de cumprir o seu propósito, virão propostas. É isso. Agora, vamos lá. Disse em Lucas 4, disse, o que a Bíblia diz? Versículo 4. 3. Disse-lhe então o diabo: se tu és filho de Deus, manda esta pedra que se torne em pão. Por que Jesus foi tentado com pão? Porque ele estava a jejuar. E quem jejua sente fome. É isso. Agora, a fome é que está a fazer muitos propósitos ficarem desviados. Forte. Muita gente está a transformar a pedra em pão por causa da fome. Ou seja, estão a se desviar do propósito por causa da fome. Por causa da fome, está vendo? E no final das contas, logo a Bíblia diz que os anjos vieram alimentar E serviram. vão lhe servir. Tá vendo? Aqui Forte. já onde entra quem cumpre o propósito e quem cumpre uma proposta. É isso. Quando você cumpre o propósito, os anjos te servem, É não isso. os homens. É isso. E a Bíblia diz, a Bíblia diz em Jeremias, diz o quê? Diz: Deus não é homem para que minta, nem um filho do homem para que se arrependa. Entende? Agora, o que queremos mostrar aqui? Vamos aqui na fome. Ainda tem um assunto muito bom aqui para falarmos. Muitas propostas são aceitas por causa da fome. Muita gente sai do propósito por causa da fome. Por causa da fome. Ok. A Bíblia diz, só para fazer uma comparação, a Bíblia diz em 1 de Reis, capítulo 4, que uma mulher fala para o profeta Eliseu e diz para ele assim: meu marido, teu servo, disse, meu marido, teu servo, servia e temia ao Senhor. O Senhor sabe. Sim. Disse, ele fala dos filhos dos profetas. Meu marido, teu servo, que era um filho dos profetas. Deus. Disse, ele morreu, deixou uma dívida. Só que está a vir o credor, está a vir para levar meus 2 meninos para serem escravos. Sabe o que estava acontecendo ali? Queriam matar a propósito. Forte. Por causa do quê? O homem de Deus, quando morre, esse filho do profeta, quando morre, porque era uma continuidade. Se nós pegarmos a história, né, bíblica, você vai ver que os pais seguiam os caminhos dos filhos. É isso. Aliás, os filhos seguiam o caminho dos pais. Você vê, sacerdotes, os filhos de Arão também foram sacerdotes, certo? Jeremias, o pai dele era grande sacerdote. Mas Deus virou a história de Jeremias. Em vez de ele ser sacerdote, ele se tornou profeta. Mas era comum naqueles tempos que os filhos seguissem a linhagem dos pais. E ele disse, meu marido era um dos filhos dos profetas e era teu servo. Agora está a vir um credor, está a vir levar meus 2 filhos para serem escravos. Enquanto esses 2 filhos tinham que dar continuidade com o ministério profético. Mas, por causa da fome que o pai deles deixou, eles já estavam a ser levados para ser escravos. Forte. Significa o quê? A fome está a fazer pessoas de propósito viverem propostas. O que estou a dizer? Nesse momento, há pastores que são mecânicos. Sim. Por causa de fome. Forte. Há líderes que estão a fazer outra coisa. Não porque foram chamados para fazer aquela coisa. Não. Só estão a fazer por causa da fome. Tem pessoas que são chapeiros, mas não deveriam ser chapeiros. Teriam que ser ministros de Deus. E uma das coisas que faz muitos ministros de Deus se desviar do propósito é a fome. Uma das coisas que faz ministros de Deus... Ok, nem próprio pastores. Vamos falar um pouco de nós mesmos. Sim. Quando nós deixamos de pregar a vontade de Deus, Sim. e pregamos mais sobre dinheiro, não sei o que, não que seja mal, mas quando essa vira a nossa inclinação, nós estamos a falhar no propósito por causa da fome. Forte. Então, o diabo, ele percebe a nossa fome, ele nos traz pão. Traz pão. Por quê? Por causa da fome que nós temos. Uau. Por causa da fome que nós temos. Mas deixa eu falar isso de uma forma profética. Uau. Não troquemos o nosso chamado, Glória o a nosso Deus. propósito, Uau. por causa da fome. Glória a Deus. Olha, não importa. Sabe por quê? Porque quem tem fome sou eu. O meu propósito não tem fome. Yeah. Jesus já dizendo assim, não só do pão vive o homem. Sim. Jesus estava dizendo assim, o meu propósito não tem fome. Yeah.
O meu chamado não ter fome. O meu ministério não ter fome. Yes. Que se for para servir, seja para Deus. A recompensa de Deus é melhor. Glória a Deus. Oh, Jesus. A recompensa de Deus é a melhor recompensa. Uau. Olha, a recompensa de Deus é a melhor recompensa. Uau. Yeah. Amém. Yeah. Nega propostas para cumprir propósito. Glória a Deus. Yeah. Nega propostas para cumprir propósito. Negar propostas para cumprir propósito. Nega. Por quê? Por exemplo, não só no ato do ministério, Sim. até no casamento. Sabia que casamento é um propósito? Em Hebreus disse, venerado seja o matrimônio entre todas as cerimônias e o leito sem mácula. Significa que casamento é mandamento de Deus, certo? E dentro do casamento, quando duas pessoas casam-se, eles estão a cumprir um propósito. Uau. Qual? De multiplicação. Uau. Porque Deus disse, né? Multiplicai-vos. Então é o propósito de Deus. Multiplicar-se. Então por isso essas coisas de implante, preservativo, não sei o que, são coisas do diabo para impedir a multiplicação. Sabe qual é a última investida do diabo? Não. Agora está a fazer homens virar mulher. Sabe por quê? É para impedir a multiplicação. Porque a multiplicação é propósito de Deus. Olha, multiplique-se, meu. É ordem de Deus. É ordem de Deus. Ok. Então, quando duas pessoas casam-se, eles estão aí para cumprir um propósito de Deus. Mas sabe como o diabo traz propostas? O diabo, por exemplo, num casamento, ele vai trazer um homem mais rico do que o seu, ou uma mulher mais bonita do que a sua. Tudo isso para quê? São propostas. Você pensa que José, que nós estávamos a falar aqui, Sim. acha que a mulher de Potifar era feia? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. De forma nenhuma. Por quê? Porque são propostas, irmão, propostas do diabo. Não são propostas de brincadeira. Ei, está a ser incrível. Propostas do diabo não são propostas de brincadeira. Yeah. Por quê? Porque muita gente se perde ali. Se perde nas propostas. Yeah. E trocam propósito, meu. Não podemos trocar propósito por propostas. Temos que entender que eu, se tenho um propósito, a minha vida é cumprir esse propósito. Glória a Deus. Ok, nunca viste cantores que começaram a cantar na igreja, depois estão cantando. Muitos cantores. Sabe o que aconteceu? Sim, Aceitaram proposta. é isso. Fugiram ao propósito. É isso. Muitos. Muitos. E nem aqui em Moçambique. Tem pessoas que começaram. Tem uma, até não quero falar nome, que quando começou cantava só músicas, músicas gospel, não sei o quê. Ok, vou falar só em parte. Ela fazia serenatas. Ela dizia, eu não só faço serenata de música, o que gospel, não sei o quê. Eu disse, essa aqui, quando se dá do propósito, de cantar a música do mundo. Disseram, não, ela teme a Deus. Amém, louvado seja o Senhor. Não estava a profetizar, só discernir, né? Mas não era profecia. Não passou o tempo. Já está a cantar músicas do mundo, por causa de dinheiro. Ela, vem lá cantar uma música aqui, vou dar 10 mil. Enquanto ela serenata faz 2 mil. Você tinha que cantar uma música 10 mil? Não muda nada, proposta. Então, muitos se desviam do propósito por causa de propostas. Então, a proposta é um grande inimigo do propósito. Uau, Yeah. Glória a Deus. Vamos assim, estávamos aqui a falar sobre proposta e nós notamos que tem pessoas que estão a escolher a proposta por conta dessa fome, por conta, digamos, por conta de falta, carência, ausência de alguma coisa. Às vezes mesmo é como se não pudéssemos ouvir ou não conseguir ouvir a voz de Deus sobre o que estamos a viver. E eu penso que algumas pessoas, elas, assim, não conseguem, elas se distraem do seu propósito porque não conseguem discernir agora o que Deus está a dizer sobre isso. Yeah. Às vezes parece um abandono de Deus, vem talvez um sofrimento, alguma coisa. Estamos a falar um exemplo concreto do próprio de José. Muitas coisas vão acontecer. Temos o Daniel na Babilônia, está se lançado na cova, mas mesmo assim não estão a se prostrar. Os homens não estão a adorar outras coisas. Mantém-se ao seu Deus. Então, a pessoa que dá a decisão de viver com a proposta é porque acha alguma coisa está a faltar. O que seria isso? Alright. O que seria que esteja a faltar? Para pessoas aceitarem propostas. Sim. Quando pessoas estão a aceitar a proposta e recusando viver o seu propósito, o que está a faltar nelas? Não querem sacrificar pelo seu propósito. Não querem sacrificar. Porque todo propósito exige sacrifício. Yes. O que o próprio Moisés acha que foi fácil deixar o palácio. Não.
Moisés era o segundo, a pessoa que se morresse o segundo faraó, Yes. porque há um faraó que criou Moisés, só que ele foi criado com um irmão dele. Wow. Se morresse o filho de faraó, quem seria faraó no Egito seria Moisés. Forte. Moisés era o segundo candidato a ser faraó no Egito, porque faraó não é um nome, né? É um cargo. Yes. Yeah. Por isso a Bíblia diz que quando já morreu o primeiro faraó, nesse é o segundo faraó. Faraó não é um nome, faraó é uma posição. Ok, Moisés estava em altura de ser um faraó. Uau. Mas teve que largar Largou isso. para viver propósito. Yeah. Então, por quê? Porque todo propósito exige seus sacrifícios. Agora, como manter-me no propósito quando eu não consigo ouvir a voz de Deus? Quando eu acho que o Senhor está no silêncio e parece que tudo está a desmoronar, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Manter no propósito. Manter no propósito. Olha, quando Deus te falou uma coisa, e você já está naquilo que Deus te falou, Sim. e aí aparecem propostas. Sim. Ou você não está a ouvir mais Deus, mantenha onde Deus te falou. No livro de Reis, a Bíblia fala de um profeta novo e um profeta velho. Velho. Yeah. O profeta novo recebeu uma palavra de Deus, vai profetizar contra o altar e não volta pelo mesmo caminho e nem comes nada lá. Yes. Sabe o que aconteceu? Ele foi e profetizou. Quando estava a voltar, o profeta, quem falou isso é Deus, o profeta veio, disseram a ele que tem um profeta aí que profetizou agora contra o altar. Ele correu, foi e disse, pai, eu também sou profeta como você. Yeah. E veja que nesse período Deus não lhe falou nada. O mesmo profeta que foi orientado por Deus para ele profetizar contra o altar, Deus lhe deu a palavra, podemos dizer, era um profeta que ouvia Deus. Mas quando veio uma proposta do profeta velho, a de dizer assim, não, eu também sou homem de Deus como você, também sou profeta como você, vamos na minha casa para eu te servir alguma coisa. Está vendo que é isso? Disse o profeta novo. Até então Deus não falou nada, sabe por quê? Porque ele já tinha falado lá atrás. Uau! Deus já havia falado que, olha, não come nada. Só que muita gente pensa que Deus vai se converter a eles por causa da fome deles. Estão se enganando. Tem muita gente que pensa que Deus vai mudar sua posição por causa da fome deles. Não. Deus não falou nada ao profeta novo, porque ele já tinha falado lá atrás. Tem coisas que Deus já falou lá atrás, Sim. que agora ele não vai falar mais, porque ele já falou. Já falou. Yeah. É forte. Então o profeta, ele chega lá, quando estava a comer, Deus agora usa o profeta velho já. É isso. Verdadeiramente, porque ele foi mentir lá. Uau. Quando disse, não te mandei eu não comer aqui, Uau. vais morrer. Tá vendo o que é isso aí? Yeah. Então, quando você cede a proposta, a sua finalidade é morte. Forte. Deixa eu dizer para todos que vão nos acompanhar, Sim. todo ministro de Deus que se der a proposta vai morrer. Forte. Todo levita de Deus que vai se der a proposta vai morrer. Okay. Todo aquele que é o obreiro de Deus, ministro de Deus, que vai ceder a uma proposta em troca do propósito, vai morrer. Não vai acabar bem. Amém. Não vai acabar bem. Glória a Deus. Estamos aqui caminhando quase na reta final. Estamos a chegar. Yeah. E assim, quando o homem de Deus vai falar sobre essa parte onde vamos dizer o silêncio, quando o profeta foi colocado à prova sobre aquilo que ele ouviu de Deus, eu me lembrei de algo incrível aqui. Yeah. Eu tenho um professor, quando era estudante universitário, quando você gradua, gosto muito de falar disso, Yeah. quando eu era estudante universitário. Yeah. Então, quando era estudante, eu tive um docente, um professor chama-se Engenheiro José Carlos. E eu penso que ele seja o professor mais social na faculdade. Você conversa muito mais, assim, no dia a dia, fala muito com os estudantes. Ok. Como que é? Daquela forma descontraída, Yeah. de uma forma, assim, que jovens gostam, né? Ele conversa muito bem, dá aulas super bem. Wow. Porém, o professor José Carlos, quando é dia de teste, você nem vai o reconhecer. Yeah. O professor muda. Yeah. A pessoa que conversava contigo na sala, fora da sala, de uma forma descontraída, quando agora está no teste, ele muda de cara. Yeah. É como se fosse uma outra pessoa. Então, Ok. Deus também comporta dessa forma. Hein? Quando Ele nos dá uma indicação, e quando já estamos no momento de prova, está na hora de fazermos aquilo que Ele já nos falou Yeah. anteriormente.
Não, aí manifestam-se duas faces de Deus. Aí, nesse ponto, manifesta-se o amor e a justiça. Uau. São duas faces de Deus. Deus tem várias faces. Mas uma das faces, nessa que estamos a falar aqui, é do amor e justiça. Uau. O próprio Deus que é amor, mas é um Deus também de justiça. O Deus que é amor mata. Uau, forte. Tá vendo? Porque Deus, ele pode se manifestar com amor. A face dele é do amor. Se manifestar em você. Aquele que se compadece. Mas, vai perguntar do Abirã, Corã, foram mortos. Já. Tem muitos homens na Bíblia que Deus matou. Por quê? Porque Deus é justo. Então, é a face da manifestação da justiça. Yes. E tem a face do amor. Então, Deus tem várias faces. Amém. Então, talvez alguém já passar numa prova Yeah. e está assim, naquele silêncio do Senhor. Irmão, permaneça. Yeah. Faça aquilo que o Senhor te orientou antes do deserto chegar. Não, a própria Bíblia responde. Em Lucas 1, Sim. fala sobre Simão. Disse, Simão tinha uma promessa. Sim. Se em Lucas 1, Simão tinha uma promessa de que não podia morrer sem ver o Cristo. Yeah. Ok? E vamos lá, Jesus nasceu. E o Novo Testamento começa, não é assim? Sim. Não, até o Novo... Tipo, exatamente. Novo Testamento começa lá, mas de forma geral, né? Quando Jesus nasce, ele agora disse, posso morrer porque os meus olhos já viram o Senhor. Estás a ver o que é isso aí? Querendo mostrar o quê? Mas em todo esse tempo, a Bíblia diz que ele temia Deus. Mas se você estudar a teologia, há de ver que Deus ficou um período sem falar, que a teologia chama de período interbíblico. Foram de 400 anos, onde Deus ficou em silêncio. Mas o que nesse período interbíblico, o que fez Simão permanecer? Disse Deus não falou por 400 anos. Ok? Mas nesse período interbíblico, alguém que tem uma promessa significa, se ele recebeu a promessa antes dos 400 anos, ok? Então, ele recebeu uma promessa e nos 400 anos, Deus não falou nada sobre aquela promessa. E mesmo assim, ele permaneceu fiel até o cumprimento daquela promessa. Okay. Então, eu queria responder o quê? Quando estás numa situação onde estás a orar e Deus não está a falar nada, não faça nada. Glória Continue no propósito. Amém. Yeah. Assim, estamos chegando na reta final, eu estava aqui a falar. Irmão, se você é novo nesse canal, subscreva-te e ative o sino das notificações. Comente aqui. Eu creio que você está sendo abençoado. Comente aqui para nós como está a ser escutar aqui o profeta Osvaldo. Yeah. E vamos aí, homem de Deus. Qual seria a diferença que existe entre dom, propósito e ministério? Ministério. Sim. Glória a Deus. Propósito, dom e ministério. No ministério podemos chamar até de chamado. Vamos colocar chamado. Chamado ministerial. Sim. Alright. Primeiro que ministério é um dom também. Okay. Mas se nós ler bem Coríntios capítulo 12, existem dons do Espírito Santo. Sim. E existem dons do Senhor Jesus. Okay. Está a ver, né? Se ler Efésios, há de perceber que ele mesmo, e aí falava-se de Cristo, ninguém subia ao céu, senão aquele que desceu, Efésios capítulo 4, as partes mais baixas da terra, não sei o que ele... E ele mesmo deu uns a apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Significa são dons ministeriais dados pelo Senhor. Agora, tem dons espirituais que são dados pelo Espírito Santo. E tem aquilo que a Bíblia chama, não chama exatamente de dom, mas chama de operação. Okay. Que somos dados pelo Deus Pai. Se fosse já falar da Trindade. Então, Deus Pai dá operações, Jesus Cristo dá ministério, dons ministeriais, e o Espírito Santo dá dons espirituais. Forte. Yeah. Era antes de perceber dessa forma, sim. Yeah. Mas se ler atentamente em Coríntios capítulo 12, vai perceber que tem operações, tem operações que nós recebemos de Deus, tem dons espirituais que nós recebemos do Espírito Santo, que são mais espontâneos. Sim. Enquanto que dons ministeriais, é como se fosse, a palavra ministério significa serviço, é como se fosse teu trabalho. Uau. Por isso quem profetiza com um dom ministerial e um dom do Espírito Santo é diferente. Porque o do Espírito Santo, ele faz segundo a necessidade. Por exemplo, agora assim, o Espírito Santo pode usar-te
para me dar uma palavra profética. Mas depois dali, acabou. Enquanto quem tem um dom ministerial profético, Do Senhor. ele não é espontâneo. E aí onde a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. A qual profeta? Essa é a questão. Qual? Não É o profeta do Espírito Santo, porque esse é espontâneo. Mas a pessoa que recebeu o dom ministerial do Senhor Jesus. Então, a diferença de dom, né? De dom e ministério está ali. Os dons, eles são dados pelo Espírito Santo e o ministério nós recebemos de Jesus. Recebemos de Jesus. Então, quanto ao propósito, o propósito é projeto de Deus. O propósito é projeto de Deus. E o ministério pode ser um propósito? Pode. Então, podemos dizer que essas duas estão dentro de uma bola do propósito. Amém, glória a Deus. Yeah. Correndo assim com o tempo, o propósito pode mudar ao longo da vida ou é fixo? O propósito de Deus, Sim. eu acho que é eterno. Mano. Assim, ele não, o propósito não pode vir a mudar, sofrer um upgrade. Depois, como que vamos ver aí hoje esse profeta, Ei, amanhã virou nem era para mexer. ok, tá bom. Pode cortar essa parte. Não, mas é que... Tá vendo? Não. Ei, O propósito... são polêmicas já duas vezes. Então não queremos falar de polêmica aqui, mas o propósito ele é eterno. Sim. Ok. Moisés nasceu para ser líder, foi líder até a morte. Jeremias nasceu para ser profeta, foi profeta até a morte. Apóstolos nasceram para ser apóstolos, foram apóstolos até a morte. Paulo morreu apóstolo, João morreu apóstolo, Pedro morreu apóstolo. Significa que o propósito não muda. Okay. O propósito é eterno. Okay. O propósito não muda. O propósito é para sempre. Uau. Quer dizer, hoje é para... Agora, só que há os que abandonam o propósito, né? Sim. Atenção, mas eles não vão ver outro propósito, só vão fazer a vida deles. Como tem pastores, por exemplo, que ficaram frustrados com o ministério e deixaram a igreja. Sim. Né? Então, ele vai fazer a vida dele, mas aquela vida dele não é nenhum propósito. Uau. Não é nenhum propósito. Ele continua. É alguém que podemos assumir que abandonou o propósito. Preferiu viver os planos dele, não os planos de Deus. Não os planos de Deus. Yeah. É forte. Yeah. É forte. E eu acho também difícil alguém permanecer firme. Okay. Permanecer firme não é algo fácil. Não é, fácil. não é. Por isso Paulo Existe quando muita escreve... renúncia. Paulo quando escreve para Timóteo que acabei a carreira. Não é fácil acabar a carreira. Sim. Não é fácil começar um pastor e terminar pastor. Guardar fé. Diz, acabei a carreira, guardei a fé. Significa a coisa mais complexa é acabar a carreira. Você cumprir seu ministério. Paulo estava dizendo, eu cumpri meu ministério, não morto, vivo. Uau. Paulo não escreve isso quando ele havia morrido. Estava vivo. É isso. Então ele cumpriu o propósito. Mas atenção, podemos... O que eu estava a dizer era... O que eu estava a dizer era... O propósito de Deus ele não muda. Significa que Deus não vai dar um propósito hoje, amanhã mudou, dá outro propósito, depois de amanhã não. O propósito é uma linha reta, né? Yes. Deus te tem um propósito, você vai ter que viver a sua vida até cumprir aquele propósito. Wow. Mas tem uma coisa importante, você pode cumprir o teu propósito. Wow. Pode cumprir o teu propósito. Glória a Deus. Yeah. Assim, para alguém que está nesse podcast e alguém está a sentir-se perdido, acha que não, está tudo perdido, eu não me vejo a viver esse propósito de Deus, alguma coisa está errada comigo. Eu queria que o homem de Deus pudesse deixar, vamos usar essa câmera, para que o homem de Deus pudesse deixar palavra para esta pessoa. Qual seria a palavra que o homem de Deus usaria para que esse irmão pudesse começar a viver o seu propósito? Bom, primeiro entenda o propósito de Deus, esteja pronto para sacrificar pelo propósito de Deus, porque terá batalhas, terá lutas. O propósito de Deus ele não é uma coisa fácil, é difícil, mas vale a pena. O galardão que nos espera é melhor do que as propostas que nos dão. Então não importa o que você esteja a passar, entenda o propósito, seja firme no propósito, rejeite propostas
cumpra seu propósito e Deus, nosso Deus dos céus, vai te honrar no tempo certo. Glória a Em nome Deus. de Jesus. Yeah. Amém. Muito obrigado. Amém. Quero aqui agradecer a presença do homem de Deus em nosso estúdio. Wow. Foi um prazer estar aqui consigo falando sobre propósitos. Eu creio que, milhares e milhares de pessoas serão abençoadas através desse episódio. Então, se você chegou até aqui, por favor, digita aí, eu cheguei, Ministro Vaina. Então, nos vemos no próximo episódio. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe a você. Se você é novo nesse canal, subscreva-te e ative o sino das notificações. Nos vemos no próximo episódio. Deus abençoe.